Boa noite! Estamos começando mais uma aula. A aula dessa semana, o tema dessa semana é solo tábua, solo de Derbach, né? A gente já vai explicar um pouquinho o porquê desses dois nomes. Algumas pessoas chamam de solo tábua, outras pessoas de solo de Derbach e às vezes ainda solo de percussão. Nenhum está errado, né? A gente vai entender já um pouquinho sobre isso. Seja bem-vinda, estamos começando. Eu gosto que tenha gente aqui para me fazer pergunta, para fazer seus comentários, para tirar suas dúvidas, tá? Isso é muito importante para mim. Então, seja bem-vinda quem for chegando aí. Aos poucos vai notificando, eu vou me apresentando, porque toda semana tá entrando gente nova aqui no perfil. Então, eu me chamo Nicole Farache, eu sou professora de dança do ventre, sou bailarina, fui bailarina internacional, hoje sou somente nacional, mas tenho, né, essa bagagem aí na minha carreira, que com certeza foi um divisor de águas na minha vida em todos os sentidos, né, pessoal, profissional e tudo mais. Oi, Ravana, querida Aline, também são duas pessoas que estão sempre me acompanhando. Agradeço muito por estarem aqui, espero que consigam ficar até o final. Então, como eu vinha dizendo, né? E hoje eu estou atuando no mercado digital também, trazendo essa dança do ventre para dentro do digital, né? Até então eu atuava só na minha cidade, antes da pandemia eu atuava só na minha cidade, né, com aulas de dança do ventre, com treinamento físico, porque eu também estou me formando em educação física, então trabalho com as duas coisas. E aí, né, com toda essa coisa da pandemia, o mundo inteiro se digitalizou, né, acelerou essa tendência. Então eu tenho criado conteúdo digital, tenho compartilhado com vocês tudo, né? Tudo que eu sei sobre determinados assuntos, assim, o melhor do melhor, né? Daquilo que eu posso compartilhar com vocês. É claro que em muitos assuntos eles são tão amplos que se a gente quiser aprofundar realmente cada um deles, a gente precisa de um tempo maior, a gente precisa de um espaço maior, e isso acaba acontecendo nas minhas aulas, nos meus cursos, nas minhas mentorias. Isso é uma coisa natural, né? Mas eu sempre falo que eu não escondo nada nos meus conteúdos digitais, eu não deixo de falar nada porque é gratuito, eu não deixo de ensinar alguma coisa porque tá aberto aqui para todo mundo ver. Não, eu faço isso sim, mas às vezes o que vai determinar o quanto eu vou poder trazer esse conteúdo para vocês vai ser a questão do tempo, vai ser a questão do direcionamento. Por exemplo, essa semana nós estamos falando de solo tábua, né? Toda semana, a semana inteira eu tô fazendo postagens, criando conteúdo sobre isso, mas com certeza se a gente quisesse aprofundar, se a gente quisesse treinar isso, não ia ser com uma aula prática ou com uma aula teórica, né, que a gente iria conseguir realmente aprofundar o solo tábua. Então é essa a diferença que eu quero que vocês entendam. Ah, mas porque é conteúdo gratuito, porque é live aberta, porque vai ficar salva, não deve ser tão importante, deve ser qualquer coisa, né? Não, gente, eu falo tudo o que eu tenho tempo hábil para falar, eu tenho espaço hábil para falar, então vocês podem ter certeza que é de muito valor o que eu trago para vocês aqui, tá bem? Sem mais delongas, então, para quem é esse conteúdo de hoje? Gente, eu tô com frio aqui na minha cidade, eu moro no sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, assim, bem na pontinha lá do Brasil. Não é bem na pontinha, ainda é no nordeste do Rio Grande do Sul. Mas é frio pra caramba, eu tô até de casaco, mas agora tá me dando um calorzinho. E de coberta nas pernas. Vejam vocês. Então, pra quem é esse conteúdo, gente? Para bailarinas que já têm um conhecimento básico do repertório de movimentos. Quero dizer assim, uma bailarina que já sabe executar um básico egípcio, uma bailarina que já sabe executar uma marcação, né, que já sabe executar alguns movimentos. Por quê? Porque o solo tábua ele acaba sendo mais destinado a bailarinas que tenham esse conhecimento de repertório.
Isso significa que uma bailarina iniciante não pode dançar solo tabla? Vou tirar porque me deu calor. Não significa que ela não significa que ela não possa dançar um solo tabla, de maneira alguma. Mas ele é um estilo de dança que tem uma complexidade um pouquinho maior, que necessita de uma agilidade, né? De uma velocidade, que a gente precisa já ter um pouquinho de conhecimento do repertório básico de movimentos para a gente conseguir executar ou criar um solo tabla, tá? Então, talvez algumas coisas, se você é muito iniciante, tipo, faz 1 mês, 2 meses que você tá dançando, talvez você não vai entender, tá? O que eu vou falar, mas pode ficar também. Então, assim, bailarinas que já têm um conhecimento mais do repertório já conseguem fazer um bom aproveitamento dessa aula. O que a gente vai falar? Sobre o passo a passo para vocês terem um direcionamento na criação do solo tabla de vocês, coisas que eu acho importante, né? Quais são os passos para a gente conseguir desenvolver isso, tá? Formas de finalizar o seu solo tabla também, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque às vezes tem dúvida, faz queda turca, não faz queda turca, faz azar, não faz azar, enfim. E as minhas dicas, a minha experiência com isso, né? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre repertório de show. Então, o solo tabla acaba sendo uma demonstração de técnica, né? De performance da bailarina. E quando eu dançava nos países árabes, praticamente todos os dias teve um local que eu trabalhei, 1 ou 2 locais que eu trabalhei que todo santo dia eu tinha que dançar solo tabla. Eu tinha, né? Tipo, era uma exigência do lugar que se dançasse o solo tabla. Em outros lugares eu poderia, usar quando tivesse mais gente e tal. Quando tivesse mais público, né? Nos finais de semana, enfim. Então, eu acabei adquirindo uma boa experiência com isso, principalmente porque eu dançava com banda ao vivo, com música ao vivo, e muitas vezes o solo de derbaque era de improviso, tá? E aí você dança um solo de improviso, onde o músico está fazendo um improviso também. E isso, num primeiro momento, foi bastante difícil, mas ele trouxe uma experiência para mim muito boa, tá? Nesse assunto. Então, o difícil, às vezes, traz uma evolução maior pra gente, né? Começando, então. Quais são as características de um solo tabla, tá? Eu ia falar sobre os nomes. Por que solo tabla, Nicole? Porque eles chamam o instrumento derbaque, os árabes chamam de tabla, tá? Então, não é errado falar solo tabla, não é errado falar solo de derbaque, que é um nome mais ocidental, e também solo de percussão, não é errado, tá? Tem todos esses nomes. Continuando. Características, então, do solo tabla. Ele tem uma característica, como toda música árabe, de perguntas e respostas, tá? Só que nesse caso, quando é numa música com uma riqueza de instrumentos ali, que tem orquestra, tudo, às vezes o solista pergunta, a orquestra responde, às vezes o contrário, às vezes um solista pergunta, outro solista responde, né? Vamos usar um exemplo. Às vezes, sei lá, uma flauta pergunta e um derbaque responde com um floreio, tá? Aqui, no caso, como é percussão, somente os instrumentos percussivos vão estar tocando. Nicole, mas é um músico só? Não, às vezes pode ter um derbaque fazendo ritmo e o outro derbaquista fazendo os floreios, tá? Então, perfeitamente pode acontecer. A pessoa que toca o instrumento nos países árabes também é chamado de tabla, tá? O tabla, tá bem? Então, tem essa característica de perguntas e respostas e da repetição de frases, tá? A gente vai ter aí repetição de 2 frases iguais, repetição de 4 frases iguais e às vezes de 6, tá? De 2 frases e de 6 não é sempre, mas a de 4 frases iguais é o mais comum que a gente tem, tá? Então, uma outra característica que tem são os sons, né? Diferente da melodia, que é uma coisa mais complexa, que é feita com os instrumentos melódicos, que daí vai ter toda aquela questão das notas musicais, né?
que a gente não cabe a gente entender de nota propriamente, mas a gente consegue entender pelo nosso ouvido de bailarina que uma nota é mais longa, outra é mais curta, uma é mais aguda, né? E no caso aqui, sons mais graves. Mas mesmo o derbaque, mesmo a percussão, tem sons graves e agudos, tá? Então, a gente tem o som do dum e do tac, basicamente, tá? Então, o dum é o som mais grave e o tac é o som mais agudo. E a gente tem o drr, que é o dedilhado no derbaque. Então, tudo vai depender, pena que eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas tudo vai depender do toque que o músico vai fazer no tabla, tá? Se ele toca mais com a ponta dos dedos, se ele faz o dedilhado, né, que é para fazer o drr, se ele bate bem forte e aí vai fazer um dum, tá? Tudo vai depender do toque que ele der no instrumento e no local que ele vai dar o toque. Para quem não sabe, é como se fosse um tamborzinho, né? O instrumento do derbaque, tá? Então, qual é o passo a passo? Eu já fiz um post aqui essa semana, eu vou falar algumas coisas, tá? Porque daí, falando, a gente consegue acrescentar mais coisas. Eu fiz um post escrito, né? Sobre isso, que eu coloquei lá os 7 passos para criar um solo tabla incrível, bacana, bom, enfim, como você quiser chamar. Claro que o fato dele ficar incrível vai ser a experiência, a relação que você tem com ele, o tanto de vezes que você treinou em cima dele, é isso que vai determinar, tá? Mas enfim, a receita do bolo eu vou dar pra vocês, né? Aí o tempero, a quantidade de açúcar, a quantidade de fermento, os confeitos, é você que coloca, né? Cada bailarina que coloca o enfeite do bolo, né? E faz o seu toque especial. Mas eu vou dar a receita do bolo aqui. Então, primeiramente a gente tem que fazer um mapeamento, tá? O que é esse mapeamento? Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. A gente vai ouvir a música, tá? A gente vai ouvir aquele solo de percussão inteiro, várias vezes, tá? Eu sei que a gente tem muita vontade, e eu sou assim também. Quando eu vejo, eu já tô dançando, tá? Porque eu tenho uma maneira de criar as minhas coreografias, que eu não faço exatamente coreografias, eu já explico um pouco melhor, tá? Mas eu tenho uma mania de deixar muito o feeling que eu tô sentindo me ajudar na criação. Então, é muito difícil pra mim, eu quase que tenho que me amarrar assim, tá? Pra escutar uma música sem sair dançando, tá? Então, assim, só que isso funciona pra mim, tá? Isso funciona pra mim porque eu já aprendi a dançar dessa forma, uma coisa meio imediatista, tá? Porque tem muito a ver com a questão do improviso e tudo mais, né? Que eu dancei por 3 anos, foram mais aí de 600 horas de palco dançando de improviso. Então, a gente adquire uma habilidade assim de pá, já escutar e já sair dançando. Às vezes eu escuto uma vez e eu já saio dançando. Que vai ficar tudo certo, tudo dentro da marcação, a gente sabe que não, né? Precisa de um detalhamento maior, precisa ouvir melhor. Então, nesse caso, eu recomendo que vocês escutem por diversas vezes e façam um mapeamento dessa música. Identifica a frase. Frase 1, tá? Quantas vezes essa frase vai se repetir? Que características elas têm? A pergunta é assim, a resposta é assim. A pergunta é dum tac dum dum e a resposta é drr, tá? Vamos supor. Depois eu coloco aqui uns exemplos para vocês, tá? E geralmente, normalmente, olha, dos 2 solos que eu coloquei para ouvir hoje, porque eu já tô montando a nossa aula prática de sexta-feira, eu achei de 4 repetições, tá? 4x4. Então, a gente vai identificar quantas vezes se repete, né? A gente vai identificar os sons. Às vezes é muito rápido, né? Pra você conseguir escutar os dums e os tacos. Às vezes é taracatá, às vezes é uma coisa assim, né? Mas a gente vai sentindo o peso da música. Às vezes, sei lá, vai ter uma marcação bem nítida, dum, dum, dum. Aí você sabe que é uma marcação mais forte. Eu já vou explicar sobre as características desses sons, tá? Então a gente faz o mapeamento.
Gente, esse é meu toque do WhatsApp que eu não silenciei, do Pikachu. Bem minha cara, né? Então, a gente vai fazer um mapeamento, identificar quantas vezes essas frases vão se repetir, como é que é o início, como é que é o final dessa frase, tá? E aí, quais são as características do som? Então, eu falei antes, o Dum, ele é o som mais grave, ele é um som mais pesado, ele é um som que combina com movimentos com mais energia, né? O que vocês acham que tem mais energia? Uma bundada, né? Uma batida lateral ou um taque com o peito? Eu já dei a resposta, né? Uma marcação com o peito. A parte do quadril, ela vai ter mais força, tem mais musculatura envolvida, a gente tem mais controle, vamos dizer assim, de movimento, então acaba combinando bastante com essa marcação do Dum. Tem o calcanhar, né, soltar o peso no chão também, que combina bastante com esse tipo de som. E aí a gente tem o taque, que é um som mais sequinho, né, mais agudo, e aí combina muito bem essas marcações que eu falei, né, tipo fazer uma marcação com o tronco, né, com a nossa caixa torácica, fazer uma marcação com uma cabeça. Ah, Nicole, mas não posso fazer marcação de quadril no taque? Pode! Você vai sentindo, né, o peso que aquela música tá passando para ti. A energia que ela tá passando para ti é um som mais forte, é um som mais leve, né? A gente vai conseguindo distribuir isso conforme a gente vai conhecendo a música, tá? E o drr, né? O que te sugere um drr? Uma vibração, né? Então, aquele dedilhado do Derbach sempre vai sugerir movimentos com shime. Ah, tem que ser só shime? Não, pode ser um movimento junto com o shime, né? Às vezes tem marcação e drr junto, tá? E aí o que faz, né? O que tiver mais saliente na música para você, o que fizer mais sentido, tiver soando mais ao ouvido para você, tá? Então, isso tudo faz parte do mapeamento da música. Reconhecer os sons, identificar as frases, início e fim de frase, onde ela começa, onde ela termina e quando vai começar a segunda frase que tá repetindo a primeira, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir me perguntando a todo momento que eu vou explicando para vocês, tá? Bem tranquilo aqui. Tá, depois que a gente fizer todo esse mapeamento da música, a gente escutar várias vezes e tal, a gente vai começar a encaixar os movimentos. E é aqui que eu acredito que o improviso pode ajudar. Porque às vezes a gente fica muito pensando assim, querendo ter ideia. Vocês sabem que o processo criativo, às vezes, às vezes não, né? Acho que na maioria das vezes ele não funciona com pressão, né? Quando você, não, hoje eu vou sentar e vou criar meu solo inteiro, né? E daí eu vou escolher os melhores movimentos que eu puder, eu vou fazer sequências super criativas e tal. Como, né? A gente não consegue fazer isso sempre. Não é sempre como funciona. Assim como às vezes tu tá lá, sei lá, fazendo uma comida, colocou uma música e aí te vem 1000 ideias na cabeça, né? Então nem sempre o processo criativo ele vem assim, pá, na hora que a gente quer, tá? E aí quando a gente senta para fazer isso, às vezes a gente coloca uma pressãozinha em cima disso e a gente não deixa espaço para vir a criatividade. Tanto que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar naquelas agências de marketing, naquelas agências assim que lidam com publicidade, que precisa de muita criatividade, esse tipo de coisa. Eles deixam um ambiente mais relax, onde a pessoa pode parar a qualquer momento e jogar um videogame, sei lá, meditar, esvaziar um pouco a cabeça para depois voltar e se concentrar, né? Então isso acontece com nós também na dança. Nós somos artistas, né? Nem sempre a gente tá assim com a cabeça boa para criar. E aí que eu quero dizer que às vezes você colocar uma música, seja uma música, uma canção ou propriamente um solo de percussão e deixar essa música te conduzir, né? Você ir tentando ler, principalmente depois que você conhece bem ela, né? Isso pode te ajudar a criar a coreografia. Isso pode te ajudar a criar o teu improviso ou estruturar como que vai ser a tua dança, né? Então, isso
é uma coisa que pode ajudar bastante. Então, muitas vezes, não fica tentando assim de frase por frase. Deixa a música tocando e vai tentando fazer esse exercício de encaixar movimentos. Aqui eu tô sentindo que a música tá forte, tá pesada. Eu vou colocar esse movimento. Aqui eu tô sentindo que a música tá um pouco mais leve, né? Aí eu vou colocar esse movimento. E vai indo, vai deixando fluir essa coisa, tá? Depois que a gente for encaixando os movimentos, assim que a gente vai sentindo que combinam mais, a gente monta uma sequência básica, tá? Então, daí a gente bate o martelo, né? Bate o martelo entre aspas, porque a todo momento a gente tem liberdade para modificar alguma coisa, até o momento da gente apresentar. Eu muitas vezes monto todo um script da minha dança, né? Quando são apresentações importantes, né? Eu disse que eu ia explicar isso quando eu uso um, quando eu uso o outro. Quando são apresentações mais importantes e tal, que eu quero que tudo corra bem, né? Assim, que eu não quero ter nenhum imprevisto, vamos dizer assim. Eu procuro programar mais as coisas. Então, assim, a gente começa a pensar, tá, eu vou colocar nessa frase, eu vou colocar isso. Aí a frase repete quatro vezes. Eu não vou passar sempre a música inteira, todos os 4, né? Todas as partes de 4 fazendo a mesma coisa. Então, tipo, eu fiz batida lateral e o robozinho, né? Aí na próxima vai repetir a frase, eu vou fazer de novo, batida lateral e robozinho. Daí repete de novo, batida lateral e robozinho. Não, né? A gente vai procurando ter um equilíbrio ali. Eu já vou explicar sobre essa questão da repetição, tá? Porque o mais comum mesmo é encontrar esses solos de 4. Então, se as frases se repetem 2 ou 4 vezes, a gente procura movimentos que combinem com aquela característica do som, que podem ser diferentes combinações, tá? Então, vamos por assim. Eu fiz batida lateral e quebradinho, né? Porque tá tendo dum e taque. Aí, no próximo vai ser a mesma frase. Então, eu posso fazer um básico, tá? E, sei lá, uma marcação no taque com a parte de cima. E eu vou modificando. A característica, ela fica a mesma, porque a frase é a mesma, mas eu vou fazendo esse jogo entre os movimentos, tá? E às vezes fica menos repetitivo se você fizer. Já vou explicar melhor do robozinho. Fica menos difícil se você fizer. Fica menos repetitivo se você fizer, por exemplo, uma frase de um jeito, daí na segunda frase você muda, daí na terceira frase você volta para a primeira e na última frase você volta para a segunda. Aí fica um pouco mais mesclado, tá? Então, se você tem dificuldade ainda de, por exemplo, criar 4 combinações de sequência diferentes para uma mesma frase, você pode fazer esse jogo, tá? Mas lembra assim que o ideal é você variar o máximo possível, tá? O robozinho é o 8 maia cortadinho, aquele que a gente faz para cima e para baixo aqui do quadril, quebradinho, 8 maia quebrado, robozinho. Identificou qual que é, Aline? Eu tô sentada aqui no sofá com o computador e tudo aqui. Mas qualquer coisa depois eu mostro, tá? Não tem problema. Se ainda não sabe qual que é, eu te mostro depois. É como se fosse um 8 para baixo, só que cortado, né? Isso, sem a gente fazer as voltinhas, tá? Muito bem. Seguindo aqui, que bom que entendeu. Seguindo aqui, então, a gente fez uma sequência bem básica, tá? Eu aconselho que você faça uma sequência bem básica primeiro, para você realmente colocar movimentos que combinam com cada parte da música, tipo é a sua leitura, a sua interpretação daquele som, tá? E aí, depois que você fez isso, você se pergunta o seguinte, uma pergunta-chave: como eu posso tornar isso mais interessante? Tá? Essa é a pergunta-chave. Então, eu fiz todo o mapeamento da minha música, encaixei os movimentos, montei uma sequência básica e agora eu vou começar a pensar como é que eu posso deixar isso mais interessante. E aí vem, tá? As possibilidades. Pode ser uma mudança de nível, eu posso dançar
mais alta, né? Por exemplo, esse movimento aí que eu falei do robozinho, depois a gente vai conseguir visualizar mais essas coisas na aula prática de sexta-feira, que vai ser no mesmo horário, às 6h28, tá? Eu posso fazer ele na meia ponta. E depois eu posso fazer ele descendo, tá? Então eu posso fazer um movimento mais alto, eu posso fazer um movimento mais meio, né, pé no chão, e posso fazer um movimento me abaixando. Tem várias brincadeiras que a gente pode fazer, várias movimentações que a gente pode fazer descendo, se abaixando mesmo, se acocando, tá? Mudanças de textura, daí vai estar muito relacionado com o acompanhamento do som, tá? Então, o dum, o tac, o som de vibração, o taracatá, enfim, se vai ser rápido aquele som, se vai ser um som mais acelerado, se vai ser um som mais lento, a gente vai acompanhando esse som, tá? Então, reflete de novo sobre isso. Nessa minha sequência, eu tô marcando esse som de maneira adequada, tá? Questão de posicionamento. Não é porque o solo tabla não tem tanto deslocamento, porque o que acontece? A gente sempre fala, né? Gente, tudo é uma questão da forma como você vê as coisas e não são regras, tá? Mas é um direcionamento para você saber mais ou menos como se basear nisso, tá? Então, assim, eu já falei outras vezes nas lives de leitura musical, nas lives de criar coreografia, nas lives que a gente estudou música, tá? Tem aqui, tá tudo no meu IGTV, tá? Eu já falei que quando a orquestra toda toca, né, aquele monte de instrumentos, 5, 6, sei lá eu quantos instrumentos tocando, a gente tem uma ideia de expansão. Então isso faz com que automaticamente a gente sinta uma necessidade de crescer no palco. E uma forma de crescer no palco é você se deslocar, é você abrir um braço, é você fazer um giro, é você expandir a sua dança, você sair do lugar. No solo tabla a gente não tem a melodia, a gente não tem a orquestra fazendo isso. Então dá um pouco menos de sensação de deslocamento, concordam comigo? Então a gente faz automaticamente menos deslocamento. Isso significa que eu não posso fazer deslocamento durante o meu solo tabla? Não, não significa. Como eu disse, não é regra. Você vai ver o que combina. Até porque hoje em dia tem solo tabla com arranjos bem diferentes, né? Então, tipo um solo tablas assim mais moderno, tem uns arranjos bem diferentes. E pode ser que em algum momento, sei lá, né? Assim como a gente está criando, os músicos também estão criando coisas diferentes. Então, daqui a pouco, né, pode acontecer. Mas com questão de posicionamento, eu posso dançar de frente para o meu público, eu posso dançar de perfil, eu posso usar uma diagonal, eu posso usar as costas, eu vou variando, eu posso dar um passinho para o lado, eu posso fazer um shimmy me deslocando em algum momento, tá? Então, assim, a gente vai usando esses posicionamentos diferentes para não ficar aquela coisa assim, só a bailarina, né, estática lá no meio e não sai daquele lugar e só fica marcando quadril, peito, quadril, peito, quadril, peito, e shimmy no lugar e tal. Então, a gente usa esses posicionamentos para deixar essa dança mais interessante. Variar os segmentos, tá? Isso também é importante, os segmentos corporais. Então, assim, todo o seu corpo dança, tá? É uma demonstração de técnica no solo tabla? É uma demonstração de técnica. Mas não significa que você vai ficar só dançando no quadril, tá? Você pode dançar com seu tronco, fazer marcações, estuda isso, pratica isso, treina isso, porque aí você brinca, né? Entre quadril e peito, brinca com uma perna, sei lá, fazer um braço, uma cabeça, alguma coisa, tá? De vez em quando. Claro, uma maior parte dos movimentos vão acabar sendo no quadril, mas procura fazer essas variações entre os segmentos corporais para não ficar só quadril, tá? Assim, mais ou menos isso, mas aí tem outras possibilidades, tá? De repente, uma brincadeira que você pode colocar, alguma outra coisa diferente que você pode colocar que tem a ver com você, que te representa, tá? Aí a gente fica à vontade, né? Fica a critério da artista, da bailarina, colocar seu toque pessoal nisso, tá? E aí, depois que você fez tudo isso, você, né,
fez o mapeamento, estudou muito bem a música, encaixou os movimentos que combinavam, fez a tua sequência, revisou isso, aí se perguntou como é que eu deixo isso mais interessante, acrescenta esses confeitos, né, no seu bolo. Aí a gente vai ter a parte de praticar, tá? Praticar 1000 vezes. Eu recomendo, inclusive, que você não dance esse solo que você criou só uma vez, tá? Porque só nessa uma vez tu vai estar nervosa, vai ter a questão do dia, vai ter a questão de que às vezes tu vai testar alguma coisa e aí depois tu vai pensar, mas acho que podia ser diferente. Aí você vai ouvir de novo aquela música e vai aprimorar cada vez mais, tá? Então dança várias vezes. Não passa todo esse trabalho para você ir lá dançar só uma vez. Principalmente se for públicos diferentes. Aí, né, óbvio, né? Se for público igual, muito provável que você troque o estilo, né? Ou vai dançar solo tabla, tipo, vou fazer um show essa semana que vem, mesmo público. Vai dançar um solo tabla hoje, um solo tabla semana que vem, né? Entendem o que eu quero dizer? Então, procura usar mais vezes, aproveita mais isso, tá? E aí você vai praticar 1000 vezes para apresentar aquilo, depois você vai seguir usando, né? Deixa ele no teu repertório por um tempo, tá? Deixa ele no teu repertório por um tempo e vai utilizando ele, vai aprimorando, vai melhorando, porque daí você tem chance de evoluir numa mesma coisa, porque aí vai mudar a música, vai ser diferente, tá? Então, isso vai promover um crescimento maior, porque você vai estar trabalhando em cima de uma mesma coisa e não vai te dar um retrabalho, tá? Depois de um tempo, quando você já não aguenta mais, né? Já fez tudo que tinha pra fazer com aquele solo, dá tchauzinho pra ele e faz outro, tá? Só uma dica que eu dou pra vocês. Até aproveitando aqui o gancho falando de repertório, Nicole, tu disse no início da live que tu dançava praticamente todos os dias o solo tabla, que era de improviso. Então, tinha uma estrutura que os músicos seguiam. Tinha dois solos tabla, tá? Dois tipos de percussão que a maioria dos tablas em todos os países árabes conheciam. Eles seguiam aquela estrutura e depois eles chegavam numa parte que era um toque pessoal do tabla. E que aí era aquele momento do show que realmente aconteceu o improviso, tá? Então os solos que a gente dançava era o Rajala ou o solo Bassen, tá? Que eram solos que todos os músicos conheciam. Porque, por exemplo, assim, você vai chegar... tem aquele... Eu acho que é russo ou ucraniano, me perdoem, aquele tabla que tá fazendo sucesso agora, o Artem. Você vai chegar num país árabe, por exemplo, e vai pedir para um derbaquista tocar um solo do Artem, ele não vai saber. Muito difícil que ele saiba. Até aqui no Brasil, né, você vai dançar um solo tabla e vai fazer um show em algum lugar, geralmente ele vai o derbaquista vai ter uma base de solo que ele faz, né? Então a gente tinha essas duas bases de solo, ou era um ou era o outro. E aí depois vinha a parte do improviso, que era eles iam fazendo brincadeiras de toques ali, de sons, e a bailarina reproduzia. Em alguns momentos a bailarina cria a partir do movimento dela e o tabla toca aquilo que ela tá fazendo. Então, aqui é uma regra bem importante, se um dia acontecer isso com você. Primeiro lugar, eu recomendo que você faça pelo menos um ensaio, uma passagem com esse derbaquista do solo tabla, para você entender, né, qual é a estrutura mais ou menos que ele tem. E daí vocês façam essas combinações. Porque, no mínimo, ele vai ter que repetir 4 vezes se ele fizer algum som diferente, tá? Então, por exemplo, ele fez duruntak tum tum, tá? E aí, ele não vai fazer duruntak tum tum só uma vez. Quais são as chances de você, tipo, adivinhar o pensamento dele e fazer duruntak tum tum na hora que, né? Tipo, nossa, super conexão. Não tem como. Então, ele faz uma vez, na primeira você não vai pegar, tá? Muito provavelmente você não vai pegar. Na segunda você pega, mais ou menos, né? Tipo, pega assim naquelas. Aí, a partir da terceira e da quarta, sua obrigação
pegar, né? Porque ele vai fazer durum tac tum tum, durum tac tum tum, durum tac tum tum, tá? E aí ele vai fazer aquela frase as 4 vezes iguais. Então a primeira é aquela coisa assim meio, né? A segunda já consegue pegar melhor, e a terceira e quarta é sua obrigação. E do contrário também, quando ele tá esperando tu fazer alguma coisa, tu vai fazer com o teu corpo, né? A movimentação, e ele vai ver aquele movimento e vai pensar, esse movimento me remete a esse som. E aí ele vai fazer, e você repete mais uma vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez. E aí os dois vão entrar juntos, tá? Isso é extremamente difícil de fazer, tá? Não é fácil. Eu sofri um pouco no início com essas coisas, mas depois que pega é legal, porque daí até a parte que você erra vira um desafio. E se você sabe jogar com aquilo, vira um desafio e até o público se diverte. Tipo, será que ele vai acertar agora? Será que ela vai acertar agora? Então é bem bacana de fazer esse jogo no ao vivo, tá? Quando é músico ao vivo, o derbaquista tá ali com você, e principalmente se vocês se conhecem e já trabalharam outras vezes, né, juntos. Então isso facilita muito o processo, tá? Só para você entender um pouco que eu falei disso do derbaque de improviso, tá? Formas de finalização. Como é que eu posso terminar o meu solo, né? Geralmente ele vai entrar numa parte, não são todos que tem, isso não é uma regra, mas ele vai entrar numa parte do rush, né, que a gente fala, que o rush é o dedilhado, e aí vai ficar lá, né, naquele tremido, pra você... Eu já até vou abrir aqui enquanto isso eu vou abrindo aqui. Ele vai entrar naquele dedilhado, né? E aí você vai fazendo o shimmy acompanhando aquilo. Depois, geralmente, a música ela passa por um momento de aceleração, né? E vai se encaminhando para o final. E aí, geralmente, a gente pode finalizar com giro, tá? A gente pode terminar girando e corta a música. Então, quando era ao vivo, no meu caso, quando eu não queria fazer a queda turca, né? Porque daí também não vai fazer a queda turca toda vez. O músico, né, o tecladista, ele entrava para fazer um final, lá no teclado, e o derbaquista fazendo o dedilhado, gira, 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 cortou, né? Terminou a música. Pode ser assim. Em músicas gravadas ela vai ter um final próprio, então você consegue prever isso, né? Arrumar isso. A gente pode finalizar com shimmy, tá? Eu também fazia bastante shimmy, 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 e joga a cabeça pra frente, subiu, finalizou, tá? E a gente pode finalizar com as quedas, tá? Vai vir uma postagem, ó, spoiler, vai vir uma postagem essa semana com 4 exemplos de quedas, tá? Diferentes. Então a gente tem a queda turca, a gente tem queda lateral, a gente tem queda frontal também, tá? A gente tem vários tipos de queda, então não é só aquela queda de costas tradicional que muita gente às vezes tem problema de joelho, né? Ou não tem a preparação física necessária para executar esse movimento e não consegue fazer, porque a gente precisa ter flexibilidade, a gente precisa ter mobilidade articular e a gente precisa ter força, tá? E também uma consciência corporal para conseguir executar aquele movimento, porque senão você pode se machucar feio. Eu conheço bailarina, tá? Que inclusive me falou, esses tempos atrás eu fiz um conteúdo, tá no meu YouTube, eu dei uns exercícios para se preparar para a queda turca. E aí ela me escreveu, a Bruna Diniz. Ela mora, acho que, não sei que país que ela tá morando, mas mora anos nos Emirados, em Dubai. E ela me escreveu e ela disse, muito bom você falar sobre isso, porque eu tive uma fratura no palco, né, dançando, fazendo a queda turca. Então tem que ter muito cuidado com isso. E, gente, bailarina que dançava todo santo dia. Então você dançar sempre não significa que você tem o preparo físico para fazer determinadas coisas, tá? Isso que eu falo também, tipo, né?
As ucranianas e as russas aí que são acrobatas, têm uma consciência corporal tremenda e elas fazem ginástica às vezes desde os 4 anos de idade. Aí às vezes a gente vai querer imitar elas, fazer um cambrê jogando a cabeça lá no bumbum, né? Tipo, fazendo uma marcação jogando lá embaixo, sem ter o preparo físico para isso, tá? E aí a coisa complica. Então, muito cuidado com isso, tá? Quem quiser ver os exercícios no meu canal do YouTube, tem um vídeo, tá? Sobre de preparação para as quedas. E aí, depois da queda, geralmente se faz um zar, tá? O zar é uma dança que tem, onde se faz giros, tá? Bastante giros e tal. E no caso aqui do solo tabla, a gente faz propriamente giros de cabeça. Então, nós caímos lá, né? Tipo, pá, morremos lá no chão. Morremos não, né? Entre aspas. E aí, para levantar daquele chão, começa um Mayubi, né? Que é o ritmo da dança zar. Começa um Mayubi, aí a gente se ajoelha, se posiciona, começa a fazer os giros de cabeça, começa bem devagar, geralmente, depois vai acelerando. Tem um exemplo também que vai ser postado junto com esse vídeo das quedas, tá? Para vocês entenderem. E aí a gente vai fazendo, né? Jogando a cabeça para um lado, jogando a cabeça para o outro, fazendo o ciclo, vai acelerando, acelerando, acelerando. Quando acelerou bastante, a gente fica de pé, gira, gira a cabeça, gira, gira, gira e pá, termina, tá? Então, assim, é uma oportunidade, principalmente dentro de um show de entretenimento, de você não acabar o solo tabla em queda e simplesmente se levantar do chão e sair andando. Tchau, gente! Tá? Fica estranho. Então, assim, se é no palco, até vai ter um exemplo ali que a bailarina faz isso, tá? Termina e ela sai andando depois. Tipo, ela fica um tempo lá, né, pra realizar, todo mundo entender o que aconteceu, né? E aí depois ela levanta e sai. No palco, né, num teatro, é mais tranquilo de fazer isso porque ainda tem a possibilidade da cortina fechar, você gerou aquele impacto, né, nas pessoas e tal, pode fazer parte do teu número, tá? Mas num show de entretenimento que muitas vezes as pessoas estão ao redor de você, você tá num restaurante, tá num bar, tá num pub, fez a queda turca em um local apropriado, né, não vai fazer num piso de concreto, né, no chão, aí você só simplesmente levantar e sair, né, vai ficar uma coisa estranha. Então, o Ayubi, ele casa com isso, tá, o zar, né, casa com isso para você levantar e daí fazer propriamente a finalização. Então, a pessoa leva um susto, assim, né, quem tá assistindo, meu Deus, tanto que vocês podem ver qualquer vídeo, quando a bailarina faz queda turca, todo mundo faz uau, não sei o que, é aquela coisa de surpresa, assim, tá? Então, é uma coisa bem interessante. Aí eu já falei, né, sobre o solo de improviso, eu tinha colocado aqui um tópico que era pra mim não me esquecer, né, que tanto a bailarina quanto o músico devem repetir as movimentações ou o som, né, para que um ou outro acompanhe. Na verdade, é uma conversa que acaba acontecendo, né? Às vezes a bailarina pode perguntar e o derbaquista responder, às vezes o contrário, às vezes eles fazem juntos, né, quando estão bem conectados. Enfim. Bem, então eram esses apontamentos que eu tinha para fazer. Agora eu quero saber, assim, dúvidas, tá? Questionamentos que vocês queiram me fazer, que vocês não entenderam bem. A gente vai ter mais postagens ainda no decorrer da semana, então hoje é só quarta-feira, né? A gente vai ter mais o restinho da semana, e inclusive sexta-feira a aula prática, que aí a gente vai colocar essas coisas em prática. Então eu quis trazer na teoria mais ou menos um direcionamento de como vocês podem criar, e na sexta-feira a gente vai trabalhar em cima de uma sequência, tá? E aí, claro, eu vou destacar alguns pontos, né? A gente vai fazer algumas reflexões muito baseadas no que a gente viu hoje. Então, uma aula complementa a outra, tá? Às vezes as pessoas não... Para vocês terem uma ideia do que eu tô dizendo, as minhas lives, as minhas aulas que tem prática, é gigantesca a diferença de visualizações, tá? É no mínimo o dobro. Por quê? Porque a gente é bailarina, a gente gosta de dançar, né? A gente quer
praticar, a gente quer colocar as coisas em prática. Só que, gente, às vezes sentar e entender como a coisa funciona é muito importante, tá? Principalmente se você quer dar um passo além. Eu tenho certeza que todas as bailarinas que estão aqui, ó, quando a gente começa, eu ainda quero fazer uma semana temática só sobre isso. Quando a gente começa na dança, a gente busca a dança pra curar alguma dor, porque a gente acha bonito, porque a gente quer melhorar a nossa autoestima, porque a gente quer trazer alguma coisa, né, de diferente pra nossa vida, sair da rotina, tirar o estresse. A gente começa por isso, não começa? Ninguém começa na dança querendo ser, sei lá, vamos botar a Ziza do Cairo, tá? Que é uma bailarina referência pra mim. Ela nem conhece quem que é essa pessoa, tá? Quando tá começando, a gente nem sabe quem que é quem. Aí, conforme a gente começa a fazer aula, a gente começa a entender as coisas, a gente começa, né, a gente tem esse processo de cura, esse processo da autoestima, do feminino, a gente continua sentindo o prazer de dançar, mas o que que a gente quer? A gente quer dançar melhor, né? A gente sempre quer dançar melhor. A gente quer dançar que nem a fulana de tal, a gente quer dançar que nem a Ziza do Cairo, a gente quer dançar que nem a nossa bailarina ídola lá. A gente quer pelo menos chegar no mesmo nível, não precisa querer dançar igual, né? Também vamos ser autêntica. Não é dançar igual, chegar no mesmo nível. Então a gente quer sempre melhorar, né? E faz parte do processo a gente sentar e entender como é que as coisas funcionam quando a gente está buscando isso, tá? Então não é só técnica, não é só praticar. A dança não é só técnica, tá? A gente precisa saber se expressar, a gente precisa saber interpretar, a gente precisa saber ler a música, a gente precisa saber executar os movimentos. Então, não é só técnica, tá? E a gente precisa entender como a coisa funciona, como a coisa acontece, tá? O que que adianta eu vir aqui pra vocês, chegar aqui sexta-feira, tá? Vamos ser bem sinceros. Agora, nesse momento, eu acho que... Deixa eu ver quem é que tá aí. A Aline tá aí. A Aline tá comigo do início ao fim. Aline, ó, vou falar contigo. Com quem estiver assistindo depois. Do que me adianta eu chegar aqui só na sexta-feira e ensinar pra vocês uma sequência, tá? Eu vou ensinar pra vocês uma sequência na sexta de solo tabla e dizer assim, essa é a minha sequência, daí eu ensino os movimentos, né? E você executa aquela sequência. Tudo bem. Você vai estar treinando a técnica, você vai estar treinando a leitura pelo meu olhar, né? Talvez você vai estar descobrindo possibilidades de conexões que você não faria. Tudo bem, tem um aprendizado em cima de sequência, tá? Mas você não aprende muito mais se você entender o porquê e como eu fiz aquilo. Porque aí quando chegar na hora de você fazer a sua sequência, de você criar a sua coreografia, você vai ter um respaldo, você vai ter um direcionamento. A Nicole me disse que ela aconselha a fazer o mapeamento da música, seguir esses passos. Mas tudo bem, eu não preciso escutar a música 1000 vezes, eu gosto de ir fazendo direto. Tudo bem, fica a seu critério. Mas pelo menos tu entende como é que a coisa foi construída, certo? Então assim, ó, teoria e prática juntas, tá? Se você quer evoluir, sinto em te dizer, esse é o caminho. Hoje de tarde eu fiz uma aula com a Márcia Dib, maravilhosa, tá? Sobre musicalidade, sentadinha 1h30 na cadeira, ouvindo teoria, ouvindo as explicações, né? Ouvindo as músicas, ouvindo... Então, assim, a gente precisa, tá? Bom, feito as ponderações, né? Espero vocês, quem estiver assistindo também depois. Espero vocês para a aula de sexta-feira, prática, 6h28, tá? Pra gente colocar tudo isso em prática. E agradeço pela presença, obrigada, Aline, por ter ficado até o final. Teve gente que veio e foi, né? Eu sei que às vezes o horário não fecha, enfim, mas a aula tá aí disponível para vocês, tá? Eu deixo sempre gravada quando o Instagram colabora comigo, né? É isso aí, Aline, isso aí. Ficaste com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ainda tem oportunidade de sexta.
Eu que agradeço, querida, eu que agradeço. Ainda tem a oportunidade de sexta, né? Eu posso responder dúvidas na sexta também. E é isso, gente. Muito obrigada, então. Fiquem ligadas aí, porque vai ter mais conteúdo essa semana sobre solo tábua. Como eu falei, vai ter a questão das quedas, né? E mais algumas outras dicas e mais algumas outras coisas. E na sexta-feira também tem votação para a semana temática da semana que vem, tá? Então fica ligada aí, tá bem? Um super beijo para vocês. Curtam, compartilhem, né, com amigas, belle amigas que gostam de solo tábua, que vocês acham que iria ajudar elas esse conteúdo, né? Façam isso, tá bem? Beijão, bons estudos e até sexta.